Marcelo, tu está completando quantos anos já aí agora? Aqui no Vale eu tô há 2 anos. Foi um ano de sabático. Foi um ano sabático e agora é um ano aí mergulhado aí, trabalhando direto, né? Não só com empresas aqui, né? Agora atualmente eu tô trabalhando com um time de Data Science e Engenharia de Conhecimento com empresas de processamento de linguagem natural. Essa empresa ela tem um foco em atendimento ao Medicare, né? Então é um foco bem em atendimento ao mercado americano, né? Que é um mercado gigantesco, né? O Medicare tem um orçamento de $1,5 trilhão, é o PIB do Brasil, né, cara? É outra realidade. Isso que eles não têm eles não têm o SUS, né? Exatamente. Então é um outro ponto. Depois a gente até pode abordar um pouquinho aí no nosso bate-papo, né? São pontos que mostram as fragilidades também, né? Que existem em países desenvolvidos que às vezes as pessoas não atentam, né? Mas são grandes fragilidades e problemas reais, né? Pelas escolhas que foram tomadas de governo, de política, né? De economia. A gente nunca tem almoço grátis na economia, né? É uma coisa que não... né, cara? Vou dar mais um minutinho, o pessoal tá entrando. E aí eu tô aproveitando também, né, todo esse... que é uma coisa que você conhece bem, né, Daniel, que no Vale eles fazem essa polinização cruzada de conhecimento, né? Então a gente aproveita toda essa inteligência, esse conhecimento para trazer para o Brasil também, que é o que eu estou fazendo com a Inova Life, né, que é a minha empresa. Esse trabalho, né, de consultoria, de desenvolvimento de sistemas inteligentes também para empresas de tecnologia, para empresas de saúde no Brasil, né? Então a gente tem feito um trabalho de dar algumas empresas, inclusive daí de Floripa, né, empresas multinacionais também, no desenvolvimento, né, de habilidades, né, cognitivas para o software delas. Bom, vamos começando. Boa tarde a todos que estão no Brasil. Bom dia para quem está na Califórnia. É uma satisfação enorme ter vocês aqui participando, né, desse bate-papo agora da Visto Sistemas. A Visto Sistemas é uma empresa especializada em soluções para a cadeia de fornecimento da área da saúde. Nós trabalhamos com distribuidores, fabricantes, prestadores de serviços, importadores de materiais médicos, hospitalares e todas as demais empresas que trabalham com a regulação, que necessitam de regulação da nossa Anvisa, ou nos Estados Unidos o FDA, né? Hoje, pessoal, nós temos um convidado aqui muito especial, meu amigo Marcelo, doutor Marcelo. Marcelo é médico de formação, foi diretor de saúde do SESI, hoje mora há mais de 2 anos no Vale do Silício. O Marcelo sempre foi um grande pesquisador da área da saúde e hoje ele está na meca, né, do mundo no que tange parte de pesquisas, né? Eu particularmente sou suspeito para falar do Vale e da região de Boston, que eu creio que aí deve ter, sei lá, vamos 40% de todas as invenções ou desenvolvimentos de produtos que a gente hoje vê no nosso dia a dia aqui, né? Marcelo, é uma satisfação enorme que tu esteja aqui com a gente. O Marcelo, né, está, como eu falei, há 2 anos no Vale. Ele está se especializando em diversas tecnologias ultramodernas que estão sendo usadas agora para resolver diversos problemas do mundo e da medicina também, como a parte de data science, a parte de inteligência artificial. E hoje ele vem aqui para bater um papo conosco, para poder passar um pouquinho, né, da visão dele, do que está acontecendo lá no berço da criação, né, de inovação do mundo,
com relação à parte médica e como ele vê, né, o Brasil. Então vai ser um bate-papo muito interessante aqui. Eu queria chamar o Marcelo. Marcelo, por favor, te apresenta aí para os nossos ouvintes. Daniel, antes de mais nada, obrigado. Agradeço a você, meu amigo, e agradeço também a Visto pelo convite da gente bater esse papo. Nossa amizade aí começou aí nas parcerias que a gente estava desenvolvendo já junto à CAT, né? E nossas conversas constantes aí para ajudar a fomentar o ecossistema de inovação de Florianópolis, de Santa Catarina, até mesmo do Brasil, né, meu querido? E um grande prazer aí poder estar revendo o amigo e poder estar conversando, né? Acho que você já falou bastante aí da minha história, né? Eu tenho essa paixão muito grande de misturar saúde e tecnologia já há muito tempo, e foi uma grande inspiração para mim, né? Eu vim para a Califórnia inicialmente para fazer um ano sabático, né? Mas eu acho que o mosquitinho aqui do Vale do Silício acabou picando e eu acabei conhecendo várias empresas, várias iniciativas e projetos voltados para essa área, né? O pessoal hoje em dia em inteligência artificial fala muito de imagem, de visão computacional na medicina, na saúde, né? E muita gente diz que o ouro está na imagem, né? E de fato o ouro está na imagem, mas os diamantes estão no texto. 80% de toda a informação em saúde ela é texto, né? Ela está em prontuários eletrônicos, ela está em registros de texto, né? Ou prontuários de papel mesmo. Então, hoje, né, praticamente as minhas ações hoje elas estão voltadas em ajudar essas empresas de tecnologia a recodificar essa informação, né, que está no papel, que está no texto eletrônico, e transformar isso em informação preciosa para tomadores de decisão. Então, eu trabalho aqui em uma empresa hoje em que eu estou fazendo um trabalho de engenharia de conhecimento com eles, né, para transformação de conhecimento aí para sistemas de inteligência artificial. Porque o foco aqui é atendimento do Medicare, mas eu também trabalho, né, juntamente, né, a várias empresas do Brasil com a Inova Life, que é uma pequena empresa, a minha consultoria de boutique, com foco justamente em ajudar empresas brasileiras também para a gente poder aproveitar o conhecimento que a gente tem, né, dentro desses sistemas e poder avançar. Bom, Marcelo, a gente né, não tem como fugir hoje né, dessa pandemia que o mundo inteiro está vivendo, né? Então, obviamente, nós temos aqui algumas perguntas para te fazer com relação a isso, né? E eu queria começar, né, te perguntando aqui, assim, como tu enxerga, assim, o que tu está enxergando de boas práticas no mundo, que estão sendo feitas, que estão tendo resultado, que países, no teu ponto de vista, estão vencendo, como é que tu está enxergando isso? E eu queria também saber, nós queríamos também saber que ideias ou que situações tu vê que estão aí hoje incubando aí no Vale, que podem ser grandes descobertas para o mundo todo, não só para essa pandemia, como para outras que vierem. Por favor, Marcelo. Olha, Daniel, hoje eu vou falar para vocês aqui, né, a minha opinião, que ela é baseada em evidências científicas, que elas já estão publicadas, inclusive, né, e mostraram a sua eficácia, mostraram a sua efetividade, né? A gente sabe que tem uma série de estudos que estão acontecendo, que estão rolando, né, de vários medicamentos, de várias questões como hidroxicloroquina, como outros antibióticos. Eu não quero entrar em questões muito técnicas específicas a respeito disso. Acho que é um escopo que ainda precisa de tempo e validação, talvez 1 mês ou 2 para a gente ter respostas, mas a gente já tem várias coisas que a gente sabe que existe já uma efetividade, uma resposta em termos de ações que podem melhorar o controle dos países, que inclusive está ajudando alguns países a vencer isso, né? Então, quando a gente olha estatística, a gente vê que alguns países do sudeste da Ásia, tipo Hong Kong, Taiwan, estão conseguindo controlar isso, né? Nova Zelândia, Áustria, Islândia,
eles estão conseguindo controlar a doença com 3 medidas, que são medidas que as evidências científicas já mostraram que funcionam, né? A primeira delas, ela está começando, inclusive, pelo que eu já estou vendo, né, pela TV, né, do Brasil, que eu estou acompanhando, é o uso extensivo de máscara, né? Que, inclusive, eu não acreditava nisso, viu, Daniel? Porque eu sempre fui muito opinionado sobre evidência científica, e a evidência científica até 2, 3 meses atrás dizia que isso não funcionava. Só que a gente também nunca passou por um período como esse de pandemia, né? Talvez pelo menos nos últimos 100 anos, onde foi feito um estudo mais detalhado a respeito disso. E hoje a gente tem estudos mostrando que se todo mundo utilizar a máscara, a gente reduz a velocidade de transmissão do vírus, né? Não somente se protege, né, contra as partículas, né, mas é capaz de reduzir a transmissão do vírus. Então, aproveitando o recadinho de utilidade pública aí na nossa conversa, né, para todo mundo aí, se você está num ambiente aberto, se você está na rua, use a máscara, porque isso já cientificamente a gente já tem evidência suficiente para dizer isso. E é uma evidência que vem, inclusive, desses países que eu acabei de mencionar. Se a gente pega qualquer site de notícias internacionais e vê fotos desses países, né, tipo Hong Kong, Taiwan, a gente vê a quantidade de pessoas usando máscaras nas ruas, né? Mas não é só isso, né? Não adianta usar só máscara. Então, esses países estão fazendo o quê? Eles estão fazendo outras 2 coisas que são super importantes dentro de epidemiologia, né? A segunda coisa é a testagem. Eles estão fazendo testes e testes numa quantidade muito grande. Mas não é só o teste que o volume de teste que está dando resultado, mas é a estratégia de testagem, né? A estratégia de testagem que eles adotaram é uma estratégia tipo amostral. Então eles vão pegando pequenos segmentos da população em determinados lugares e vão tirando amostras, porque de fato você não consegue testar a população inteira, né? Em nenhum país vai conseguir fazer isso. Então eles estão pegando pequenas amostras da população para fazer justamente esse teste de monitoramento e acompanhamento, para ter uma estimativa, né, de quantos casos estão acontecendo. E terceiro, o que eles estão fazendo? Com isso, eles fazem um acompanhamento, né, dessa pessoa que foi infectada, já para isolar aquela pessoa, todas as pessoas que entraram em contato com ela, que a gente chama isso de rastreamento de contatos, né? Então, com isso, quando você faz esse rastreio, né, e aí você não precisa testar aquelas outras pessoas que entraram em contato com ela, simplesmente pelo fato de entrar em contato, você já considera um caso suspeito e você isola essas pessoas. Isso permitiu com que esses países não fechassem a economia, né? Sabe que é extremamente danosa. Aqui nos Estados Unidos eles foram muito tardios em fazer qualquer ação, e a única solução que restou, por exemplo, foi fechar. Não teve outra solução, porque uma vez que a infecção ela sai de controle, você realmente você precisa fechar para que volte ao controle. Uma vez que volte ao controle, aí sim você tomar essas atitudes que a gente estava mencionando. Marcelo, obrigado. Doutor Marcelo, uma questão aqui também que é bem interessante, eu acho que todo mundo tem muita curiosidade, de tu comentares um pouco assim, como tu enxerga hoje as principais tendências tecnológicas para a área da saúde, né? Para onde a nossa saúde vai caminhar a partir dos estudos que tu tens acompanhado aí nos Estados Unidos, assim, o que vai mudar aqui na nossa cadeia de fornecimento, né? O que tu acha que vai ser significativo aí na próxima década, né? Olha, Daniel, essa é uma excelente pergunta. Eu acho que a gente já está começando a viver isso, né? Não só aqui nos Estados Unidos, né? Mas eu estou vendo isso acontecer no Brasil também com uma velocidade muito grande, que é a questão da telemedicina, né? Só para você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos a telemedicina já estava rolando e regulamentada já há alguns anos já. Só que o que acontecia, né? Que o pessoal falava que ela estava rolando, mas não tinha uma virada de chave. O Medicare, que é o plano de saúde pública, né, para os cidadãos americanos que estão com mais de 65 anos de idade ou que tem algum problema, né, de saúde crônica e tipo uma deficiência, né, e não pode trabalhar,
esse plano de saúde, ele tem um orçamento gigantesco, né? $1,5 trilhão de dólares, é o PIB do Brasil, né? E o Medicare, ele até então, ele não estava faturando essas teleconsultas, né? Mas com a questão do coronavírus, o Medicare começou a faturar essas consultas, começou a pagar, né, para as clínicas, para os profissionais fazerem essas consultas nas pessoas que são cobertas pelo Medicare, pelo Plano de Saúde Pública. O simples fato dessa canetada do governo de autorizar essas consultas fez com que a maioria dos planos de saúde aqui, dos provedores, né, e dos hospitais e clínicas, em uma questão de 10 dias, transformasse toda a agenda deles de consulta física em consulta de telemedicina. Então, foi uma virada de chave assim, explosiva. E isso aconteceu, claro, né, pela questão de que o pessoal estava com muito medo de que as pessoas começassem a encher, a lotar os pronto-socorros por causa do coronavírus, né? Então, o que eles fizeram? Eles transformaram a porta de entrada do sistema de saúde justamente na questão do telefone. Eu acho que isso pra gente, né, Daniel, é uma lição interessante, porque assim, o telefone já está, né, há décadas, se não séculos com a gente, né? E é uma tecnologia que já estava com a gente há muito tempo, né? Mas precisou uma pandemia ou um evento de potencial, de escala, né, gigantesca, né, catastrófica, digamos, para virar a chave e fazer com que uma tecnologia que já estava com a gente há muito tempo começasse a ser usada, né? No Brasil... E na verdade, né, Marcelo, todo mundo que tem filhos ou que tem algum amigo médico sempre usou o telefone, né, para tirar alguma dúvida, para pegar, né, perguntar o que tu acha disso, levo no posto de saúde, não levo. Então, na prática, isso já existia, né, já existia antes mesmo do smartphone. Né? Quem aqui nunca tem algum amigo médico que não ligou para ele para tirar alguma dúvida de algum familiar, de alguma situação, né? Então eu acho que esse clique da mudança, da monetização, ele é importantíssimo, né? Ele é importantíssimo, porque vai democratizar mais ainda, né? Hoje muita gente talvez não tenha acesso a um especialista, né? Na sua cidade, uma pessoa que mora, sei lá, no campo ou tal, e a partir do momento que tu regulariza isso, né, tu muda a perspectiva de tratamento, tu muda a perspectiva de vida daquela pessoa, né? Eu acho que isso é muito importante. Tu quer completar mais alguma coisa com relação a isso? E aí, como eu estava falando, né, Daniel, eu acho que a chave nisso é justamente como você conecta a tecnologia no sistema, né? E aí eu vou te dar o exemplo que aconteceu comigo, né? Com a minha família. A minha esposa, ela teve um pequeno problema de saúde, uma coisa pequena, né? Mas a gente estava com medo de levá-la da gente ir no pronto atendimento, né? Justamente pela questão do corona. E aí o que eu fiz foi justamente telefonar para o plano de saúde. Eu telefonei para o plano de saúde e disse: olha, está acontecendo isso, eu estou com medo de levar, né, a minha esposa num pronto atendimento por causa da infecção. E eles mesmos falaram: não, a gente vai resolver por telefone, seguramente a gente já vai colocar uma outra pessoa aqui. Aí o enfermeiro entrou no telefone, fez a triagem por telefone. O enfermeiro já falou: olha, eu já vou te encaminhar para o médico aqui e tal, o médico vai te ligar a tal hora. A gente desligou, o médico telefonou tal hora, fez a consulta todinha por telefone, fez a prescrição por e-mail, e no outro dia eu já fui lá na farmácia para buscar a prescrição, já estava tudo certinho, já só passei, peguei o medicamento, que inclusive em alguns lugares isso está sendo feito por drive-thru. Você passa, tem a janelinha da farmácia lá, você telefona para a farmácia e diz: olha, eu tenho a receita que é o código número tal, eles pegam no sistema deles lá, tá tudo conectado, né? Que essa interconectividade, essa que eles chamam de interoperabilidade, né? É um outro ganho também que o sistema de saúde, né, já tinha de preparo em termos de tecnologia. Né? Como é que tu vê... perdão. Como é que tu vê, assim,
Será que o consumidor brasileiro está preparado para essa teleconsulta? E como tu enxerga assim, essa questão da cadeia de suprimentos, né, assim, em termos de tecnologia, né, dessa logística, né, não só de medicamentos, mas dos suprimentos em geral, assim, né? Como é que tu enxerga isso? Eu acho que assim, Daniel, primeiro falando sobre o preparo do consumidor brasileiro, né? Eu acho que em primeiro lugar a questão do consumidor brasileiro em termos de preparo para essa tecnologia, né? A gente está vendo que o Brasil em vários lugares está tomando um outro rumo com relação à telemedicina, até pela questão de regulação brasileira também, do que a regulação brasileira considera telemedicina, né? Que é o uso dos aplicativos. O uso dos aplicativos ele tem um valor muito grande, né? Que é extremamente útil porque você consegue capturar mais dados do paciente, né? Isso traz uma segurança para o médico, para que o médico possa tomar melhor decisão a respeito do diagnóstico, porque você começa a ter, por exemplo, possibilidade de coletar algumas outras informações de questionário, olhar para o rosto do paciente, às vezes você tem uma noção um pouco melhor do estado geral do paciente, né? Mas você tem a questão da barreira tecnológica, né, pelo outro lado, né, que é, por exemplo, olha, desde a questão do acesso à internet, né, no local, como a questão da barreira mesmo de tecnologia, né, dos idosos instalarem um aplicativo, né, de questões de compatibilidade, né, porque, por exemplo, você pega um país tipo Estados Unidos aqui, o iPhone é o celular mais popular, né, mas no Brasil são os smartphones com Android. Isso aí, em termos de tecnologia, já tem um desafio gigantesco para quem desenvolve tecnologia. Então, nesse sentido, tem uma questão enorme de dificuldades ainda, né? Mas que eu acredito que é uma questão de tempo agora para que isso comece a caminhar, né? E a prescrição Carolina, digital, aqui uma das pessoas que está... Oi? A prescrição digital já é uma coisa que está começando a ser adotada no Brasil, que é muito bom. Eu acho que a velocidade, para o que a gente está acostumado no Brasil, né, Daniel? A velocidade de adoção, ela está, inclusive, muito maior do que o esperado, viu? Eu acho que agora é uma questão de aculturamento. Carolina, uma das pessoas que está participando aqui, acabou de falar, né, que o noivo dela fez uma teleconsulta de retorno semana passada. Então já está entrando na nossa realidade, né? E a segunda parte ali, Marcelo, com relação a essa parte de logística, de materiais, como é que tu enxerga isso, assim, as distribuidoras vão trabalhar agora daqui para frente? Olha, essa aí também é uma excelente pergunta, viu, Daniel? Eu acho que assim, entra aí mais uma outra questão também, que é a questão do Big Data, né? O que está acontecendo em vários lugares que a gente está vendo, né? Está acontecendo falta de EPI, de equipamentos de proteção individual para as equipes de atendimento, né? E em muitos hospitais o pessoal está fazendo racionamento de EPI. E é uma coisa que assim, isso está acontecendo só lá no pronto-socorro, né, do Brasil, lá naquele pronto-socorro de interior, né? Não, os hospitais de Nova York, a gente viu o New York Times agora semana passada mostrando enfermeiro atendendo com saco de lixo, porque não tinham aventais suficientes. E tu acredita que isso que é uma falta de tecnologia do relacionamento entre os hospitais e a cadeia de fornecimento? O que tu enxerga? Olha, Daniel, eu pessoalmente eu acredito que tem vários pontos aí, né? Não somente a questão da cadeia de suprimento do ponto de vista de fabricação disso não estava preparada, né? Mas também o fato de que alguns desses hospitais, alguns desses fornecedores não conseguiram fazer o dimensionamento, não conseguiram fazer as estimativas adequadas, né? Prova é que, por exemplo, a Cleveland Clinic, aqui nos Estados Unidos, mostrou o case deles nessa semana, em que eles Cleveland, eu acho que é uma das principais, né, para quem quer fazer check-ups, assim, das pessoas mais ricas do mundo gostam de fazer os check-ups na Cleveland, né? Eu acho que é a segunda ou a terceira maior rede de hospitais dos Estados Unidos, a Cleveland Clinic.
Tem a Mayo Clinic, que eu acho que é a primeira, mas a Cleveland Clinic eu acho que é a segunda ou a terceira. E a Cleveland Clinic, eles montaram um modelo de machine learning para fazer o que, Daniel? Para fazer a estimativa de suprimentos que eles vão consumir, inclusive semanalmente, e não só dos suprimentos de EPI, né, de equipamentos de proteção, mas também da estimativa dos respiradores, né, que hoje os respiradores aí são artigo de luxo, né, e são diferenciais para salvar muitas vidas que estão em estado grave, né. E os Estados Unidos, entre os estados, aconteceu quase uma guerra por esses aparelhos, né. Então, o que está acontecendo agora? Esses estados que tiveram o melhor planejamento, que usaram modelagem estatística, preditiva, né? Usaram modelagem de inteligência artificial, eles conseguiram dimensionar melhor isso. Os orçamentos dos hospitais, que é um problema grave, a limitação de orçamento, de conseguir comprar os equipamentos necessários no volume necessário para prever o movimento e o aumento disso. Então, o Big Data, nesse sentido, ele ajudou bastante, né? Certo. Eles estão fazendo planejamento, Daniel, não somente com base, né, no movimento do hospital habitual, né, e nos dados do hospital, mas eles estão conseguindo utilizar os modelos epidemiológicos justamente para ajudar como dados de entrada nesses modelos de atendimento. É bacana, Marcelo. O pessoal está comentando aqui um pouco sobre a questão de segurança dos dados, né? Como é que hoje os Estados Unidos têm? Nós trabalhamos muito aqui com empresas que fornecem OPMS, né, para hospitais, para operações ortopédicas, cardíacas, tudo que é sorte de operações, né? E como é que tu enxerga essa questão hoje, né, da Lei Geral de Proteção de Dados e o que ela vai impactar na vida, né, não só na perspectiva do hospital, na perspectiva do paciente e na perspectiva das empresas que fabricam e fornecem esses materiais para a nossa saúde, né? Olha, o Gilson está perguntando. Excelente, Daniel. Eu acho que assim, é uma das poucas coisas que eu vejo, né, os Estados Unidos como um case positivo em termos de exemplo para o mundo. Então, há 10 anos atrás, mais ou menos, quando o governo americano começou a patrocinar a digitalização da saúde nos Estados Unidos, né, eles também lançaram uma legislação aqui que ela chama HIPAA, né, é uma sigla para a questão de proteção de dados de saúde do paciente. Então, essa lei, né, ela gera uma série de implicações para qualquer pessoa mesmo, desde o recepcionista que está digitando os dados do paciente no sistema, até os parceiros, né, que vendem sistemas, que administram prontuários eletrônicos, que fabricam um dispositivo e que podem ter acesso a algum dado de paciente. Tem implicações jurídicas que são implicações civis e são implicações criminais também. Então, o nível de responsabilidade, né, que você tem com relação a mexer nesses dados, ele é tão grande que, por exemplo, o CEO da empresa que eu trabalho, se você perguntar para ele o que tira o sono dele à noite, é justamente o vazamento de dados, porque um vazamento de dados numa empresa de TI aqui nos Estados Unidos, independente, Daniel, pode ser o vazamento de um paciente, tá? Não precisa ser o vazamento do banco de dados inteiro, pode ser o vazamento de um paciente ou de todo o banco de dados. A tolerância é zero. Uma empresa, ela pode receber uma multa de pelo menos $4 milhões, que para uma empresa... Muito, ou seja, pode quebrar a empresa. Ela quebra. E o governo cobra, né? Então assim, isso, né, gera uma responsabilidade tão grande que, por exemplo, quando vai fazer um contrato com uma empresa de TI, ele visita a empresa de TI para quê? Para saber se os funcionários não botam post-it no monitor, por exemplo, com informação. Você vê o nível de minúcia, né?
Porque às vezes aquilo ali tem um código ali de um prontuário do paciente, tem alguma coisa que alguém passa ali, pega aquilo ali e vai, né, vai acessar dados de paciente, por exemplo. Então a preocupação com a informação em saúde, né, ela por meio da lei, ela acabou virando parte da cultura. Certo. Marcelo, a parte do... Aqui no Brasil, nós somos muito regidos pelas RDCs da Anvisa, né? O que são as equivalentes aí nos Estados Unidos aí do FDA? Como é que... Qual que é o teu conhecimento sobre esses controles aí com relação à cadeia de fornecimento? Assim, o que tu vê? Olha, o FDA ele tem processos diferentes da própria Anvisa, né, nessas questões. Então, em alguns desses pontos, o FDA ele tem aquele, eles chamam de pista rápida, né, de fast track, para validação de dispositivos, para validação de medicamentos, né, para validação de equipamentos em uso. O que eu venho acompanhando agora nesse contexto da infecção do coronavírus, da pandemia, né, é que o FDA ele tem tomado vários cuidados aí também, mesmo nesse sentido, na validação dessas novas terapias, desses novos dispositivos, né, Daniel? Mas o que acontece em alguns desses casos? O FDA ele tem um processo de validação mais rápida para dispositivos, por exemplo, que já tem algum tipo de licença similar, já tem algum tipo de licença parecida, né? E o que eles têm feito aí em alguns desses casos é justamente aproveitar esses dispositivos com a validação mais rápida para que algumas dessas ferramentas, algumas dessas tecnologias, elas possam chegar ao mercado com uma velocidade um pouco maior. Que bacana. Aqui nós fizemos uma live semana passada justamente para tratar desses assuntos e não seria flexibilização, mas seria no aumento da velocidade da regulação dessas empresas, principalmente para o fornecimento de EPI aqui no Brasil, né? Marcelo, como é que tu vê assim que os nossos fabricantes e distribuidores, assim, agora fugindo um pouco do assunto né, pandemia, assim, né? Como é que tu vê assim esse mercado de fabricantes e distribuidores do Brasil aqui? Como é que eles podem, sobre o teu ponto de vista agora, mudar no pós-crise? Assim, o que tu acha que vai ficar? O que tu acha que vai trazer de mudanças, né? Sejam elas positivas ou negativas, né? Com relação ao futuro, né? Que tu enxerga? Como é que eles podem contribuir para a reestruturação da economia brasileira? Daniel, olha, eu acho que a primeira coisa que talvez a gente precise entender, né, para começar a responder isso, é entender quanto tempo essa crise vai durar, né? Quanto tempo essa pandemia vai durar. Essa é a pergunta, né, que inclusive o CDC aqui nos Estados Unidos essa semana até lançou, né, o pessoal chamou a bomba, né, que para alguns cientistas já era esperado, né, que é do retorno de uma segunda onda, né, da possibilidade desse retorno, que ela era pequena, mas dados os estudos, né, de como o vírus está se reproduzindo e o número de pessoas que estão imunes, né, que é uma coisa que eles estão começando a estimar agora, né? Por exemplo, em algumas regiões como Nova York, que foi a pior região, né, que atacou o vírus até agora, a estimativa de pessoas imunes era de apenas 20%. E pelos estudos que a gente tem de reprodução do vírus, né, e de contágio, para que essa pandemia, né, para que esse surto ele entre em equilíbrio em uma determinada região, a gente precisa de pelo menos 60% das pessoas tipo de imunidade. Então, assim, você vê com tudo que aconteceu em Nova York até agora, apenas 20% das pessoas têm imunidade de rebanho, né, que é esse tipo de imunidade coletiva, né? Então, isso é um sinal de que isso vai voltar. Então, assim, nos Estados Unidos, eles têm uma estimativa que isso vai voltar lá por novembro, dezembro. Vai ser pior, segundo o que eles estão falando, não pela questão de que o vírus vai ser pior, mas porque nos Estados Unidos, novembro e dezembro é inverno.
e é a temporada do influenza, é a temporada da gripe. Então, quando você pega, né, 2, 3, e é possível você pegar, por exemplo, a infecção pelo corona e o vírus da gripe. E isso, inclusive, aumenta a mortalidade das pessoas. Então, assim, esse é um primeiro ponto que a gente já começa a ver, por exemplo, que nós vamos precisar de uma demanda de várias coisas. Uma delas é vacina de gripe. Então, essa é a primeira coisa que a gente já está identificando, né? E que, inclusive, aqui nos Estados Unidos, eles já estão começando a conscientizar as pessoas que todo mundo vai precisar tomar vacina. Não é só... Então, existe como vacina. O segundo, né, que é a questão que a gente falou, se todo mundo usar máscara, a gente vai precisar de indústrias, por exemplo, fabricando isso. Algumas indústrias de artigos de luxo já tentaram, né, como a Chanel, a Burberry, já estão vendendo máscaras com a marca deles, né? O pessoal até fez máscara da Lacoste, né? Mas eu não duvido se a Lacoste vai vender daqui a pouco. Então, tem implicações, né, Daniel, que a gente está vendo, né, com respeito a isso, que se a gente começar a estudar um pouco, né, e pensar, por exemplo, olha, o que no comportamento das pessoas está mudando, né, e quando a gente vai no supermercado, o que está faltando, né, a gente começa a ver que não é só com relação à cadeia de suprimentos de saúde, né, cara, a gente vai ter uma mudança de cadeia de suprimento e de prioridades que vai ser absurda, né? A indústria automobilística está apavorada, Daniel, apavorada. Eu tenho colegas que trabalham na indústria automobilística que dizem que, assim, eles estão apavorados porque eles sabem que uma das consequências, né, do que vai acontecer, mesmo que tudo reabra, o distanciamento social, todas essas questões, né, isso vai diminuir a mobilidade das pessoas. O teletrabalho, né, que é uma coisa que está acontecendo agora com muitas empresas, em especial de tecnologia, né, Daniel? Muita gente... Eu estou em teletrabalho já tem 40 dias, que eu não vejo ninguém no escritório que não seja por Zoom, que não seja por teleconferência, né? Exato. E as empresas que, olha, funciona assim, beleza, eu não preciso de um escritório tão grande, né? Eu vou alugar um escritório menor para mim e o time vai rodando, né? Vai participando de espaços do tipo da CAT, né? Os espaços bacanas, a galera vem, faz as reuniões, mas todo mundo trabalha de casa, né, cara? E aí você... Perdão, Marcelo, dentro daquela linha que tu comentaste ali com relação ao inverno americano, tu acreditas que isso também é um grande risco para o Brasil, né, da gente que está começando agora a entrar, né, no nosso inverno aí a partir de maio? Tu acredita que isso realmente vai ser bem crítico para nós como um todo? Daniel, essa é uma possibilidade. Existem modelos estatísticos já desenvolvidos aí no Brasil que estão seguindo o padrão, né, do modelo revisado pelo Imperial College. Então, tem um economista que inclusive é bem famoso, né, o Samidana, né, que é um cara bem famoso no Brasil, acompanho ele, né, ele trabalhou junto com um pessoal médico que é matemático, né, para fazer um modelo bem baseado mesmo nas estimativas realistas, que inclusive foram os modelos que foram feitos aqui pela Fundação Bill e Melinda Gates, agora, nos Estados Unidos, com a Universidade de Washington. E eles têm as estimativas aí entre 30 a 70 mil mortes para o Brasil, e justamente o ponto, né, crucial disso aí vai ser mais ou menos ali entre maio e junho. Então a gente ainda não está vendo o pico no Brasil, né, em termos de dados epidemiológicos. Então, a mesma recomendação em termos de consumo de vacinas, né, dessas outras questões, que para os Estados Unidos vai ser para dezembro, na verdade no Brasil ela é mais precoce. Então, a gente ainda tem aí esse tempo para esperar um pouco ainda para ver o que em termos de aumento de casos, né? E para se preparar, inclusive, né, para ajustar, por exemplo, a cadeia de suprimentos, né, para buscar, né, nessas questões que players que podem ser estratégicos, né, para os hospitais, para as clínicas, e também do ponto de vista de TI, que sistemas de informação que vão ser cruciais, né, e que informações vão ser cruciais no momento em que essa onda crescer, né? Marcelo, uma pergunta aqui do Carlos, tá? Tem alguma área específica, alguma dica de oportunidade de negócio para desenvolvimento de alguma solução na área da saúde, conforto ou bem-estar de pessoas? Quais as tendências tecnológicas daí
nesse momento? Olha, a gente está vendo um fechamento também muito grande de empresas de tecnologia aqui, né, Daniel, pela questão da crise, né? Porque, por exemplo, as empresas de tecnologia que eram voltadas para estacionamento, para mobilidade, para todas essas questões estão fechando. Mas as empresas que são relacionadas, né, à conectividade, elas estão aumentando. Então, eu acho que todas as empresas que estão voltadas para a conectividade, né, elas vão ter um crescimento muito grande de demanda. E uma segunda também tipo de empresa que vai ter um aumento de demanda muito grande são empresas que ajudam as pessoas do ponto de vista de saúde mental. Então, a questão da saúde mental, a gente sabe que é uma consequência negativa do isolamento, né? E que a gente vai precisar aí de ferramentas que nos ajudem a gerenciar melhor a nossa saúde mental. Ninguém consegue ficar isolado em casa, né, por muito tempo, né, só com as pessoas da família. A gente vai precisar de ferramentas que nos ajudem nisso. Então, eu acredito que essas ferramentas que possam nos ajudar na questão da saúde mental, no autogerenciamento da saúde, né, elas vão começar a ganhar também um pouco mais de força devido a essas mudanças de comportamento que a gente teve como consequência de tudo isso. Marcelo, mais uma pergunta aqui, né? O que tu podes comentar, né, sobre a aplicação de vacina em humanos na Alemanha? Roberto Zardo aqui está perguntando se tu já viu alguma posição aí sobre isso. Essa é a nossa grande esperança, né, Daniel, de que surja uma vacina em um período muito curto de tempo, né? Até onde eu estava acompanhando, nós temos 70 linhas de pesquisa no mundo inteiro, que são linhas de pesquisa que a gente pode dizer, não, essa é uma linha de pesquisa muito séria e a chance de sair uma vacina que funciona dessa linha de pesquisa ela é muito grande. E a da Alemanha, ela é uma das mais promissoras. Só que, em termos de linha de tempo, o que a gente pode esperar, né, que é algo que eu já conversei com vários colegas que são, inclusive, virologistas, são especialistas nessa área de pesquisa, né? E eles podem dizer o seguinte, que olha, num cenário otimista, o que a gente pode esperar é pelo menos 1 ano e meio. Então, a gente não vai ter uma vacina chave, utilizável até o final do ano 2021. Por quê? Porque a gente precisa ter a segurança de que essa vacina ela não vai causar uma doença mortal, né? Porque às vezes o próprio DNA do vírus que está ali dentro, ele pode gerar uma doença pior do que o coronavírus. Ou causar câncer, ou causar alguma outra complicação. Então, a gente precisa saber se isso é seguro para aplicar em toda a população, né? Então, de fato, a gente precisa desse período de tempo para ver essa maturação. Essas pesquisas já estão acontecendo, a da Alemanha está acontecendo, aqui nos Estados Unidos também já está acontecendo, pessoas foram vacinadas como teste agora há mais ou menos 1 mês e meio. Então, a esperança, né, do surgimento de uma vacina ela é muito grande. Bom, Marcelo, para encerrar, né, eu queria, né, pedir para tu deixar os teus contatos, tu falares um pouco da tua empresa e para finalizar, assim, falar o que tu, né, para passar os teus contatos depois para as pessoas conseguirem, né, entrar em contato contigo, né, e conversar. A gente tem tido muito isso, né, a procura posterior, né, a maioria das pessoas acabam assistindo depois por streaming, né, e eu queria, para te encerrar, fazer uma pergunta aqui, né, o que a gente pode esperar, Marcelo, né, no teu ponto de vista, a médio prazo, no cenário da saúde mundial? O que no teu ponto de vista, o que a gente pode esperar no médio prazo? Daniel, para responder essa pergunta, eu quero voltar lá para a pandemia de 1918, viu? Tem um livro, Great Influenza, ele parece que está agora no Brasil também. Depois eu deixo o link aí com vocês aí para vocês botarem no lista aí da Visto.
E ele é um livro de um jornalista que ele fez um dos maiores estudos históricos sobre a pandemia de 1918, da gripe espanhola, né? E a gente, eu li o livro agora, e vendo o livro, é muito curioso, assim como as questões, né, que aconteceram e continuam acontecendo, de líderes do mundo inteiro, de vários lugares do mundo, né, ignorarem isso, acharem que não, olha, isso é mais um resfriado, ou cidades, por exemplo, né, que brigaram, né, não, vamos isolar todo mundo, depois não, vamos isolar mais, vamos isolar de novo, né, como São Francisco fez isso, começou o isolamento correto, depois eles voltaram atrás, aí na hora de isolar todo mundo de novo já era tarde, porque teve gente que era contra o isolamento, que foi para as ruas, que contaminou todo mundo, e o preço que se causou em vidas, né? Então, várias coisas que aconteceram 100 anos atrás são coisas que estão repetindo agora, né? E o Winston Churchill foi uma das coisas que ele falou, que ele ajudou a ganhar a Segunda Guerra Mundial, porque ele estudou a história da Primeira Guerra Mundial. E ele disse que as coisas se repetiram. Eu acho que assim, isso é uma lição muito preciosa para nós, porque assim, o ser humano ele é previsível, nossos comportamentos são previsíveis. A tecnologia de informação com machine learning está mostrando isso, que a gente consegue predizer muita coisa. E eu acho que nesse ponto de vista, os próximos, ouso dizer, né, os próximos 5, 10 anos, o machine learning ele vai ganhar muita força para ajudar a prevenção de doenças. As vacinas elas vão ajudar, mas o machine learning eu acho que vai trazer um poder muito grande para isso. As empresas do Vale do Silício, né, já viram isso faz tempo, e muitas delas, né, como o Google e o Facebook, inclusive, estão tendo um papel muito importante, né, a Apple também, na questão de ajudar na prevenção da pandemia, né, criaram APIs, inclusive, para o iPhone, para o Android, né, para ajudar a mapear, contágio, fazer tudo isso aí. Então, eu acho que as empresas que acordarem, né, para essa questão do machine learning, né, e da inteligência artificial e começarem a colocar isso na cultura delas, vão ter uma vantagem estratégica para os próximos anos, viu, Daniel? E é uma das coisas, como eu estava falando, que para mim é um grande prazer de poder estar contribuindo com várias empresas aí do Brasil, para que elas comecem a construir os seus sistemas, né, e colocar inteligência dentro dos seus sistemas, para prefeituras também que estão querendo, né, fazer planejamentos adequados, por exemplo, de orçamento. A gente vai ter alguns anos pela frente em que o coronavírus vai precisar entrar na pauta do orçamento, né? Se o coronavírus não entrar na pauta do orçamento de qualquer organização, essa organização ela corre um risco sério, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma importância ainda maior dos dados, eu acho, pelo menos nos próximos 5 anos. E que, para a gente, né, a gente sabe que isso vai ser uma demanda bem importante de ser atacada. Marcelo, eu quero te agradecer imensamente aí pela tua disponibilidade de tempo. Eu acho que foi muito esclarecedor para nós termos uma visão né, de fora, uma visão de quem está vendo as coisas aí a partir dos Estados Unidos, a partir não só dos Estados Unidos, mas do Vale do Silício, né? E muito, muito gratificante poder conversar contigo, meu amigo. Tá? Pessoal, todas essas informações estão disponíveis no nosso site. Né, no site da Visto, nós temos ali uma série de conteúdos super interessantes para que a gente possa se informar, em conteúdos nossos, conteúdos de parceiros. Por favor, aproveitem isso, tá? Desejo uma boa tarde para todo mundo que está aqui no Brasil, uma boa manhã para quem está aí nos Estados Unidos e até logo. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Obrigado, e deixando aí só o contato final, né? O pessoal que quiser saber mais ou bater um papo, dar um alô. O meu e-mail é marcelo@inova.life, L-I-F-E, ou o meu site, né? inova.life. Grande abraço. Fechou, pessoal. Fechou? Muito obrigado, pessoal. Boa tarde, bom trabalho a todos, né? Vamos manter aí, né, a quarentena, vamos tentar ficar isolado para quem puder, para nós vencermos essa luta aí, né?
Obrigado, pessoal. Boa tarde.